Olá, essa é a gravação de uma live sobre lipedema e tudo o que você precisa saber sobre essa doença. Olá, pessoal, boa noite. Vamos chegando todo mundo. Tudo bem? Já tem o meu convidado já chegou. Boa noite, tudo bem, pessoal? Então, a live de hoje é sobre lipedema. Boa noite, doutor Boa noite, Fábio. Letícia. Muito obrigado pelo Tudo bem? convite. Ai, estou super Muito honrado de lisonjeada de falar com você ter você. aceitado. Imagina, é uma alegria. Eu tenho o maior prazer de divulgar isso e te agradeço muito pelo convite. Ai, que bom, fico muito feliz mesmo. Vai ser um bate-papo super gostoso e muito esclarecedor, né? Com certeza. Só esperar uns minutinhos para chegar Claro. mais pessoas, mas se bem que já tem um número ótimo de pessoas aqui. Maravilhoso, né? In- Essa hora da noite. Inclusive, inclusive deixa eu dar um aviso, pessoal. Infelizmente, a Cláudia, nutricionista, não vai conseguir participar hoje. Ela teve um imprevisto, me avisou há mais ou menos uns 30 minutos. Mas depois eu faço uma live só com ela para a gente falar um pouquinho sobre a parte da dieta e esclarecer as dúvidas referentes à alimentação também, tá? Mas o doutor Fábio já vai ajudar demais a gente e ainda vai ter a participação da Gabi, Fábio, para passar um Exatamente. pouquinho Maravilhoso. para a gente sobre como que é ser portadora de lipedema e como que está sendo o tratamento dela, né? Maravilhoso. E aí nós vamos fazer o seguinte, então. A gente vai começar, né? Eu vou falando um pouquinho sobre a doença, até porque tem pessoas que me mandaram que nem sabem o que é lipedema ainda. E aí a gente vai dando um geral assim. Tem muita pergunta que eu recebi na caixinha também. E aí a gente vai respondendo as perguntas. Tem pergunta, inclusive, minha para você também. E a gente vai tentando responder o máximo que a gente conseguir. Vou te dar a palavra para você se apresentar. Bom, eu chamo Fábio, eu me formei em cirurgia plástica, aqui em São Paulo, e eu trabalho com lipedema há 12 anos, Lê. Então, é algo que entrou na minha vida há 12 anos, mas é um prazer, sabe? Assim, eu acho que hoje eu me vejo mais como um ativista nesse tema do que como um cirurgião que trabalha com lipoaspiração. Então, acho que a gente vai acabar explorando isso ao longo da nossa conversa hoje, mas o Sim. lipedema, para mim, foi algo transformador. Acho que não é só para as pacientes que ele transforma. Acho que a gente, como médico, acho que eu tenho certeza que você se identifica com isso, a gente se sente muito útil quando a gente trabalha com essas pessoas, quando a gente fala sobre esse tema, não é? Sim, inclusive outro dia uma seguidora me mandou mensagem falando: Nossa, eu descobri que eu tenho lipedema por causa das suas postagens. Eu falei com ela: então meu propósito está sendo alcançado, porque o objetivo aqui da rede social principalmente é esse, né? A gente conscientizar, levar informação, mostrar para a pessoa que aquela doença existe, que ela precisa de um tratamento precoce para evitar que essa e outras doenças se agravem ao longo do tempo. Então, uma pessoa que seja que a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce e ajudar já é muita coisa, né? O que eu sempre repito aqui é que quando a gente fala sobre lipedema, a gente está fazendo o bem. A gente está tentando levar o esclarecimento para alguém que há tantos anos sofre com isso, né? E que nunca conseguiu uma explicação adequada e um norte sobre isso. E essa pessoa Sim. tem tanto sofrimento, tem tanta frustração também em relação aos resultados que ela tem ao longo da vida, porque muitas vezes esse tratamento não foi adequado, que quando a gente leva esse diagnóstico, a gente parece que abre uma porta, né, de possibilidade para essa pessoa se cuidar. Exatamente. Deixa eu só ver se a Gabi chegou aqui, porque eu coloco ela junto. Chegou. Pessoal, deixa eu só dar um recadinho. Já estou vendo um tanto de perguntas entrando aqui nos comentários, só que os comentários vão subindo e às vezes eu me perco nas perguntas. Aqui embaixo tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Manda as perguntinhas por lá, que depois eu consigo ver e eu vou passando as perguntas para o Fábio e para a Gabi. Gabi, bem-vinda, boa noite. Olá, doutora, tudo bem? Boa noite. Oi, doutor Fábio, Boa tudo noite, jóia? Gabi. Tudo jóia. Gabi, se apresente e aproveite e fale da ONG. Ah, sim! Meu nome é Gabriela, eu tenho uma página no Instagram que fala sobre lipedema, né? Traz conscientização para as mulheres.
E atualmente sou diretora da ONG, Movimento Lipedema, que é um braço social do Instituto Lipedema Brasil. Dr. Fábio no Instituto Lipedema Brasil e eu na ONG, um braço Muito social. bom, muito bom. Então vamos começar. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Então vamos começar falando o que que é o lipedema, né? Que muita gente ainda nem sabe. Então, eu vou começar falando e você vai me ajudando a complementar, tá, Fábio? Vamos lá. Então, o lipedema, gente, ele é uma doença inflamatória e é caracterizado pela deposição, né, o acúmulo de gordura em partes específicas do corpo. É mais comumente nas pernas, mas a gente também pode ter lipedema nos braços, né? E aí é aquela paciente que normalmente fala que sempre teve a perna mais gordinha, que emagrece, e às vezes a perna não emagrece igual, então tem uma desproporção, o tronco é sempre mais magro do que a perna. Aquela paciente que reclama de um culote mais aumentado, um quadril mais aumentado, que às vezes tem até uma deposição, né, um acúmulo de gordura ali na região do joelho, o joelho já emenda com o outro, fica esbarrando. E por ser uma doença inflamatória, é uma gordura que dói. Chama até síndrome da gordura dolorosa também, né? Porque é aquela pessoa que você encosta na perna dela, você dá um apertozinho, ela já sente dor. Tem inclusive paciente minha que fala assim: nossa, meu marido encosta na minha perna na cama, eu já grito, eu quero sair de perto. Exatamente isso, né? E é importante a gente ressaltar que ela é super frequente. Ela pode acometer, em média, 1 a cada 10 mulheres. Então, a gente imagina que existam 5 milhões de brasileiras, no mínimo, com lipedema. E acho que é por isso tão importante a gente falar sobre isso, porque a população com mulheres que tem lipedema é enorme, só que elas nem sabem que tem e, infelizmente, nem o médico, muitas vezes, também fecha esse diagnóstico. Então, quando a gente traz essa possibilidade de tratamento para elas, é um caminho maravilhoso de se livrar de dor, porque a tendência dessa doença é que ela piore com o passar dos anos, né? Ela tem uma resposta das células de gordura aos estrógenos. E a vida da mulher depois da adolescência é ter exposição ao estrógeno. Então, ela fica adolescente. Depois, outro gatilho pode ser uso de anticoncepcional. Depois, as gestações. E mais para frente, a menopausa. Como a vida da mulher adulta é justamente esse sobe e desce de estrógeno e progesterona, e como a gente sabe que cada uma dessas mudanças hormonais é um gatilho que piora o quadro do lipedema, a tendência disso é que ele vá se agravando ao longo dos anos. E por isso que a gente, quanto mais precocemente diagnosticar e tratar, melhor. Exatamente. Inclusive, muita gente pergunta qual que é a causa, né? Então, a gente tem um fator genético aí, né? Também. Que a gente não sabe direito, mas tem um fator genético, mas tem essa questão do gatilho hormonal. Aproveitando a Gabi aqui, Gabi, quando que você percebeu que tinha alguma coisa diferente? Foi na puberdade? Teve essa relação com a alteração hormonal? Assim, eu fui ter contato com o nome lipedema eu já tinha 39 anos. Eu já tinha passado pela Hum. gestação e eu nunca tinha escutado. Eu sou farmacêutica, né? E eu nunca escutei, nunca, Letícia. E o dia que eu esbarrei com essa palavra, que até foi meu marido que achou na internet essa palavra lipedema, e eu li os sintomas, eu encaixava em quase todos. Foi como se eu falasse, nossa, alguém escreveu tudo que eu sinto num único artigo. Como que pode isso, né? E aí que eu fui fazer uma retrospectiva da minha vida e eu fui perceber que eu tinha vários indícios já do lipedema desde os meus 15 anos. Então, assim, eu só não esbarrei com ninguém que conhecesse a patologia. Se eu tivesse encontrado qualquer profissional, qualquer pessoa, a partir dos meus 15 anos, que conhecesse essa doença, ele saberia me dar o diagnóstico. Então, isso Sim. mostra como o conhecimento atrasa o tratamento das pessoas. Se a gente não tem profissionais que reconhecem o lipedema, a gente deixa essa mulher passar em branco. Ela vai em busca do tratamento e ela não encontra a resposta. Ela não acha o diagnóstico correto. Então, ela não se trata. Então, eu passei dos meus 15 aos 39 anos por diversos especialistas. Eu tinha muita dor no pé, eu tinha entorses que não justificavam. Eu tenho condromalácia desde os 28 que não justificava. Nada justificava, porque o meu estilo de vida era bom. Eu sou uma pessoa que não sou sedentária.
Então, você vê que o estilo de vida não condizia com os meus sintomas, né? Mas ninguém sabia o que era lipedema. Então, com 39 anos, meu marido jogou na internet todas as minhas queixas, porque eu acho que ele cansou de ouvir, né? E apareceu o lipedema. E aí ele continuou buscando alguém que conhecesse, achou o Dr. Fábio. Eu morava próximo, marquei com ele, fui, saí de lá com a cirurgia marcada, operei, e a história com... e a história que eu Depois a gente vai conto. falar sobre isso. É um Inclusive, resumo. você falou aí dos sintomas, e essa questão de não saberem do diagnóstico é muito comum. Porque quando eu falo aqui, as pacientes falam assim, nunca ouvi falar disso. E quando eu fiz um vídeo que viralizou em outra rede social, deu 350 mil visualizações, muita gente mandou mensagem e falou assim, mas eu já fui no vascular e ele nunca falou isso comigo. E gente que falou assim, mas eu questionei isso. Sim, teve gente que falou, olha, eu questionei para o meu vascular, falei lipedema, ele falou que não sabia o que era isso. Sabe, Letícia, é o mais comum. O mais comum é não saber. O dia que você vai a um médico e eu falo sobre lipedema, ele me dá um feedback à altura, eu falo, nossa, mas eu posso te falar que eu não encontrei nenhum profissional até agora. E Letícia, é importante Engraçado, né, Fábio? Quanto que isso é um desconhecimento médico, porque o lipedema ele já foi incluído no último Código Internacional de Doenças. Então, a gente que é profissional da saúde, a gente se Esse norteia ano, um né? negócio chamado CID. Então, o CID, ele é um código gerado pela Organização Mundial de Saúde, onde todas as doenças que estão reconhecidas na comunidade médica estão incluídas lá. E a última versão dele é o CID-11, que foi adotado no Brasil agora em janeiro. Então, a gente pode falar de boca cheia que desde janeiro deste ano, o CID incluiu o lipedema no Brasil e ele é reconhecido como uma doença aqui no nosso país, inclusive. Então, quer dizer, quando a gente se depara com um profissional da saúde que ainda não conhece esse nome, é óbvio que a gente tem muito trabalho por fazer, mas não é algo que a gente inventou no Instagram. É algo que é reconhecido na comunidade médica do mundo inteiro como uma síndrome de gordura dolorosa, que é o que você estava contando pra gente. Não, e eu ia te falar que o engraçado de ter esse desconhecimento ainda, você trabalha com isso há 12 anos, né? Sim. Então já não é uma doença tão recente assim. Talvez por acaso, né? Porque eu tenho uma colega minha que é fisioterapeuta, especialista em sistema linfático, e ela um dia me ligou, ela falou assim, Fábio, eu quero que você atenda uma paciente aqui da minha clínica, ela tem lipedema. Eu falei, o que é isso, Jaqueline? Ela falou assim, olha, eu voltei de um congresso nos Estados Unidos, eu vou te explicar um pouco, estuda aí. E ela me mandou uma série de artigos. E para mim abriu minha cabeça. E recentemente eu voltei a conversar com a Jaque sobre essa paciente de 12 anos atrás. Ela falou assim, sabe por que eu te liguei tão angustiada? Porque essa paciente estava tão desesperada, com tanta dor, com tanta frustração, que ela estava começando a ponderar suicídio. Então, a gente está falando de algo muito mais grave do que algo de estética, né? E aí, assim, quando a gente tratou essa moça há 12 anos, e aí a gente percebeu o quanto que ela melhorou a dor, a mobilidade, reduziu o roxo, reduziu a lesão articular, né, joelho e tornozelo, ela mesma virou uma divulgadora, falou assim, olha, eu consegui melhorar minha vida. E aí isso acabou gerando de boca em boca um movimento. Agora, aproveitando esse seu gancho, Lê, a primeira descrição médica, não é nem no Instagram, sobre lipedema é de 1940. Então, olha só como não é também um conhecimento recente, né? Isso foi publicado lá na Mayo Clinic em 1940. Só que a gente passou, sei lá, 80 anos assim negligenciando esse grupo de pessoas, né? E acho que desde 2017 para cá o número de publicações médicas aumentou muito, assim, está crescendo exponencialmente. Mas a gente tem só 350 artigos médicos, que é pouco, né, dentro do PubMed, quase todos de 2017 para cá. Então, se Deus quiser, a gente vai ter um cenário melhor nos próximos anos. É para isso que a gente está fazendo esse trabalho todo hoje, né, com Nelly, que você está chamando a gente para conversar. Te agradeço muito. Mas eu acho que talvez o interesse seja recente, mas esse conhecimento ele não é novo de maneira nenhuma. Ele é de no mínimo 80 anos atrás. E eu fico super feliz de estar conseguindo divulgar. Eu estou no interior do Paraná e até então aqui acho que ninguém sabia do lipedema. Outro dia até uma nutricionista da cidade vizinha me ligou e falou, olha, eu estou recebendo tanta paciente com lipedema esse ano que eu até quero ver onde que eu estudo, se tem algum curso, porque não era tão comum e você que deu o diagnóstico, ninguém dá esse diagnóstico na região. Eu falei, então Parabéns. tá bom, então agora vai começar a ter mais, né? E aí já que a gente falou então,
a gente falou dos sintomas, vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? Porque tem vários sinais e sintomas, nem todas as pacientes têm tudo. E aí eu vou começando a falar alguns e vocês vão me ajudando a complementar. Você pode também falar, Gabi, o que que você sentia. Então, é muito comum dor nas pernas, aquela sensação de peso, tem essa questão da dor à palpação, né, que é a hipersensibilidade. Um sinal muito comum que a gente consegue perceber é aquela gordura na perna toda que interrompe ali no final do tornozelo e não acomete o pé. Então, tem um degrauzinho, né? Que mais? O inchaço, né? Que pode estar. O inchaço também é outro sinal. Essa questão de sempre aparecer algum hematoma. A pessoa fala, nossa, eu sempre tô com algum roxo na perna e eu não esbarrei em nada. Então, isso tudo faz parte das características da doença, né? O histórico familiar ajuda bastante também, me diz. Dá um norte, assim, que é o Muito nome frequente. E quando o Ela, lipedema ele se associa à obesidade, aí o diagnóstico é mais difícil, né? Você tem É uma mais doença difícil. mascarando a outra. Agora, o lipedema inicial, o lipedema intermediário ali, começando, né? Que a mulher ainda não tem sobrepeso, esse é bem mais fácil de identificar. Então, se o profissional tem acesso, ele sabe que é. Ele bate o olho, a gente fica, né? O doutor Fábio sabe, você fica meio. Bate o olho e já fala, lipedema, lipedema. Sim. Mas tem eu como acho, identificar. perdão, esse ponto é super importante. Quer dizer, lipedema é uma coisa e obesidade é outra. Na verdade, o lipedema, ele não é preguiça, ele não é falta de exercício, ele não é alimentação errada. Como você mesma colocou, né, Letícia? Ele vem com uma herança genética, isso está em estudo, tem alguns artigos mostrando que tem um padrão de transmissão familiar desse gene. São alguns genes, por isso que eles não documentaram todos, com uma penetrância incompleta, ou seja, nem sempre uma mulher com lipedema vai transmitir para sua filha o lipedema. Então, tem vezes que a gente tem uma avó com lipedema, uma mãe que não, e a filha sim, às vezes pula. Então, é uma penetrância incompleta, como a gente fala na medicina. De qualquer maneira, a grande importância de a gente diferenciar que obesidade é uma coisa e lipedema é outra, é que quando a gente coloca essa mulher falando assim, você deveria fazer mais dieta, você é preguiçosa, vai fazer exercício que você melhora, e ela não tem uma resposta, o que a gente gera são duas coisas. Uma, frustração. Eu faço tudo que eu posso e não tenho resposta. E segundo, culpa. Porque dela procura um profissional e ela escuta dele, ah, mas eu tenho certeza que você está roubando comida da geladeira à noite. Porque se você tivesse seguindo o que eu te dissesse, você não estava assim. E não é, quer dizer, é um crescimento anormal das células que independe de uma alimentação incorreta. Claro que a gente deve comer bem, a gente deve fazer exercício físico como qualquer ser humano, mas a gente não deve culpabilizar essa pessoa porque não é a falta de dieta, a falta de academia. Agora, depois de um certo tempo, o lipedema ele fica tão avançado, quer dizer, ele começa a pesar tanto a perna, começa a prejudicar o joelho e o tornozelo, a tal da condromalácia, que essa pessoa começa a ter dificuldade de fazer exercício. Né? Além do desestímulo, né, porque ele não produz o resultado, ainda a pessoa tem mais dificuldade de treinar. Basta a gente amarrar uma caneleira de 5 quilos em cada perna e sair andando o dia inteiro e pedir para essa pessoa fazer exercício. Então, ela acaba evoluindo também em paralelo com a obesidade. E aí chega uma hora que ela tem os dois problemas, obesidade e lipedema. Mas o tratamento de obesidade é um e de lipedema é outro. Então, por isso que a gente não deve chamar uma pessoa com lipedema de obesa. E vice-versa, né? Quer dizer, o tratamento de obesidade, ele é feito de uma outra maneira. E do lipedema é localmente nas pernas, entendeu? Sim, inclusive, eu até vi um artigo desse ano que fez o questionário para algumas pacientes, né? E aí eles viram que, pelo menos nesse grupo avaliado, até 50% das pessoas vai ter sobrepeso ou obesidade associada. E aí, quando as duas doenças coexistem, né? Aí o diagnóstico fica mais difícil ainda. E quando a pessoa, por desconhecimento, acaba julgando a paciente, né? Com isso aí que você já citou, né, que é a preguiça dela, a paciente fica extremamente se culpando e isso interfere muito na autoestima. Tem um percentual também, eu acho que eu até tinha anotado aqui, de depressão e ansiedade associada com lipedema, né? Então, não é só uma questão estética mesmo, envolve muito mais coisa isso aí. E aí, Lê, assim, além da questão emocional, né, que a gente estava dizendo assim, olha, depressão, ansiedade, isso pode desdobrar para duas coisas. Uma, distúrbios alimentares. Então, existe um grupo de pacientes que vai começar a enfiar o dedo na garganta para emagrecer, no desespero de perder essa gordura. Isso a gente chama de bulimia.
ou anorexia, ela vai morrer de fome tentando tirar essa gordura. Ou outro grupo e vai para outro oposto, que a gente chama de compulsão alimentar. Já que ela não consegue resolver, ela vai comer tudo que ela enfrentar pela frente, mesmo sem fome. Então, isso é um desdobramento super grave, né, do lipedema, quer dizer, o impacto emocional e o impacto social que isso causa. Ela vai ter estratégias de evitação social. Ela não vai pôr shorts, ela não quer mais ir para a praia, ela vai começar a atrapalhar o casamento, ela vai ter um problema na vida social dela por causa de um problema que começou nas pernas. Então, olha como a gente está falando de uma doença, percebe? Quer dizer, se isso atrapalha o corpo, gera dor, deformidade, dificuldade de andar, depressão, anorexia, e a pessoa ainda não consegue mais ter uma vida social, se isso não é doença, eu não sei o que que é, né? Então, a gente está falando de Que um é o assunto super oposto à sério, definição né? de saúde, né? Você concorda? Não é bem-estar Então, físico, mental e social. então, assim, é certamente uma doença e que bom que ela está sendo mais discutida de uma maneira mais ampla hoje, porque a gente tem um grupo, como a gente estava falando, enorme que está sofrendo aí sem ser acolhida. Exatamente. E a gente vai conseguir ajudar muita gente, com certeza. Então, vamos começar com as perguntas, porque eu acredito que muito do que a gente ia falar geral, a gente vai acabar falando nas perguntas, e assim, deve ter mais de 50. Então, tô ficando louca já. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. O pessoal tá conversando aqui nos comentários, eu não consigo acompanhar, porque se eu ficar lendo, eu não presto atenção no que o Fábio e a Gabi estão falando. Então, vai mandando as perguntinhas no balãozinho, que já tem 25. Mas eu vou começar com as perguntinhas que eu recebi antes na caixinha de perguntas, tá? Então, vamos lá. Para ficar mais fácil para a gente. Eu acho que tenho. Pode estar relacionada à obesidade, mesmo tendo perdido já 50 quilos? É bom que a gente já estava falando mais ou menos desse assunto. Posso Quer falar um falar, pouquinho, Fábio? Gabi? Eu não quero monopolizar, depois você fala também, tá bom? Não, Olha, pode ficar. eu vejo situações aqui que me deixam muito preocupados, né? Então, por exemplo, eu estava atendendo um paciente semana passada, ela disse assim, Fábio, sabe na hora que me deu um clique do eu tenho que tratar isso? Porque minha avó tem lipedema. Tinha. Mas ela estava morrendo de câncer, caquética, tinha emagrecido 30, 40 quilos. E aí minha mãe foi visitá-la no hospital e falou assim, nossa, sabe por que eu consigo reconhecer a tua avó ainda? Porque a canela dela continua do mesmo tamanho. Olha isso. Então, assim, não é obesidade, concorda? Quer dizer, se uma pessoa estiver caquética, de cama, com câncer, mas ela não fizer uma remoção desse tecido, esse tecido não sai dela. Então, existe um consenso americano que foi publicado no ano passado, ele foi muito categórico. Ele falou assim, a única maneira de dessa célula sair do corpo da paciente é retirando ela, literalmente, né? Então, obesidade é uma coisa, lipedema é outra. Isso é super importante a gente deixar muito claro aqui. 1/3 das pacientes que me procuram já fizeram redução de estômago. Ah, eu queria emagrecer na perna, estava ficando obesa também. Emagreci 30 quilos com a bariátrica, mas minha perna não melhorou. Eu tenho uma, Fábio, seguidora, que emagreceu 67. E ela não Nossa, consegue, gente. ela não consegue, e isso aí ela conseguiu sozinha, com educação alimentar e exercício físico. Ela não fez bariátrica. 67. Ela não consegue fazer retirada de pele no SUS, porque o médico do SUS quer que ela perca mais 5 quilos. O que é impossível para alguém que tem lipedema. Eu já vi Porque o ela lipedema não pessoalmente. sai com dieta. Ela Não não vai sai. perder. E ela não consegue fazer pelo SUS. Você entende a gravidade de não ter o conhecimento, da gente não falar disso em todas as esferas? A gente precisa falar e falar e falar. Eu até tenho uma página que fala, vamos falar sobre lipedema, porque precisa espalhar esse assunto. Porque esse médico pedir para a paciente perder 5 quilos, ele acha que é pouco. Na cabeça dele, 5 quilos para quem perdeu 67. Mas não perde. Ela não perde. E ela não vai perder. E ela não consegue fazer pelo SUS a retirada de pele. Então, olha o emocional dessa pessoa. É uma Sim. vida. Uma vida. Então, falar sobre lipedema. Olha, eu tô agradecida de você ter viralizado já com lipedema. Eu tô aqui. Comemorei já no Que bom. Maravilhoso. Já virei a fã. Ai, obrigada. Então, vamos lá. Mandaram também, Andréia. Tem algum tipo de medicamento que ajuda na melhora da aparência das pernas?
E eu sei até por que que essa paciente é minha, e eu sei por que que ela me mandou essa pergunta. Eu não sei se você já viu, se vocês já viram, uma propaganda, eu não vou citar o nome aqui, né, para eu não sofrer nada, mas tem uma propaganda rolando por aí de um medicamento quântico. Tá. Vocês estão pensando nesse, né? É. E aí tá todo mundo pensando nesse medicamento. Já expliquei que não resolve, mas é bom ter outras pessoas, porque o remédio é a base de couve, né? Então, por mais natural que seja, não existe um remédio que vai melhorar o lipedema nessa proporção que eles falam, né? É só pensar, a gente sabe a causa? Você sabe me falar qual que é a causa? O ponto-chave, acabou? Não tem? Então como é que eu vou desligar ele? Pronto, acabou. Resumo da ópera. O dia que a gente achar um ponto-chave, eu sou farmacêutica, eu faço questão de trazer aqui e vender para vocês esse milagre de Deus aí para desligar o lipedema. É um compromisso meu. Exatamente. Então, claro que assim, eu como vascular, né, quando eu pego uma paciente com lipedema, que normalmente tem varizes associadas também, tem uma proporção das pacientes que tem varizes associadas, às vezes num estágio mais inicial, só com vasinhos e tal, mas a gente vai tratar aquela doença venosa também, eu acabo a tratando com flebotônico também, né, que é um remédio que vai melhorar a circulação para ajudar a melhorar em partes a dor em peso, o inchaço, mas eu já deixo claro que é um remédio para circulação, que vai atuar ali na parede da veia para ajudar a melhorar isso. E vai melhorar em partes os sintomas, mas eu não vou tirar a celulite tomando um remédio, não tem jeito. Então, infelizmente, esse milagre do medicamento ainda não existe. Então, Letícia, eu acho que a gente pode até começar a pincelar de leve o tratamento, porque assim, a primeira coisa que a gente deve orientar uma pessoa que se descobre com lipedema é a questão da alimentação. Então, acho que vale muito a pena a gente bater um papo um dia com a Cláudia mesmo, porque acho que essa é a medida mais barata, entre aspas, e mais eficaz para que essa pessoa comece a ter uma saúde melhor, né? Então, se ela tiver uma alimentação assim, direcionada para isso, ou seja, evitar álcool, evitar farinha de trigo, evitar açúcar, evitar o leite de vaca, ela já vai automaticamente melhorar muito a reação inflamatória no corpo dela. Isso já vai diminuir as dores. Não que essa célula esteja sendo removida a partir disso. Como a gente acabou de conversar, nem com câncer ela sai. Mas pelo menos assim, se ela parar de inflamar, já ajuda muito. Essa é a medida mais eficaz e mais barata que ela pode fazer para se tratar. Outra medida importante para todos nós, inclusive para quem tem lipedema, é ter uma atividade física regular. Porque se ela treina com regularidade, seja 3 vezes por semana, ela já vai começar a ter uma queima de gordura, da gordura normal, digamos assim, o que já é muito bom. E ela vai, exatamente, ela vai ativar a circulação. Você que é vascular, né? Quer dizer, quando aquela perna estiver em movimento, aquele sistema venoso está sendo bombeado. E além disso, se ela tiver músculo, ela vai proteger as articulações. Então, ela vai ter menos chance de lesar o joelho e o tornozelo. Então, atividade física regular. Para as mulheres que têm um lipedema muito intenso, a gente recomenda normalmente uma atividade física sem muito impacto. Pelo menos até ela ter músculo para aguentar isso. Então, claro que a pessoa deve treinar o que ela mais gosta, mas em casos mais avançados de lipedema, é difícil ela de cara adotar um tipo de atividade física que tenha muito impacto no joelho e no tornozelo. Corrida, pulo, crossfit. Claro que para as mulheres que já estão treinadas, eu acho que é super importante treinar o que ela gosta. Se ela curte um crossfit, é ótimo. Mas ela tem que ter músculo para aguentar essa articulação. Agora, tudo que vier em torno disso que a gente acabou de falar, ou é algo que não tem uma eficácia comprovada, que é isso que você falou, quer dizer, comer couve é ótimo. Agora, dizer que um remédio de couve que tem uma energia quântica vai curar o lipedema, eu acho que todo mundo sabe que não vai funcionar, né? E existe uma série de abordagens que são paralelas, eu não diria que elas são placebo, mas elas não são o core, elas não são o que é mais importante. Então, por exemplo, Fábio, mas eu posso usar meia? Você mesma já falou num vídeo, eu vi outro dia. É ótimo, né? Por quê? Porque é claro que a gente quer tirar gordura, mas tem uma retenção de água. Pode usar uma meia compressiva, né, Lê? Ela pode fazer um negócio que é uma escovação a seco, que é pegar uma escova bem macia e escovar do pé em direção à coxa. Sim, não deixa de ser uma drenagem linfática. Ela está empurrando, né, a água em direção à virilha. Ela pode fazer um aparelho que chama plataforma vibratória, porque daí quando ela faz esse uso do aparelho, ela ativa a musculatura da perna. E você que é vascular sabe disso. Quanto mais ela tiver essa vascularização, essa
musculação, mais ela vai bombear o líquido e o sangue para cima. Agora, Sim. não adianta tomar remédio quântico, comprar plataforma vibratória, gastar uma fortuna com meia, se ela não come direito e ela não treina. Percebe? Então, acho que a gente tem que voltar para o básico. E com isso bem Sim. implementado, aí a gente pode começar a complementar essa abordagem. Pelo menos, a meu ver, essa é a melhor Não, ideia, sabe? exatamente. Quando eu dou o diagnóstico aqui no consultório, eu falo, olha, o tratamento, ele envolve alguns pilares e uma equipe multidisciplinar que vai ajudar a gente nisso. Então, eu faço o acompanhamento, eu vou te ajudar nessa questão de dor nas pernas, de inchaço, mas tem a parte da dieta anti-inflamatória, que é fundamental, e eu não passo dieta, né? Eu sempre oriento procurar uma nutricionista, mas eu resumo assim, ó, desembale mais e coma mais comida de verdade. É Exato. resumido uma dieta anti-inflamatória, evitar industrializados, né? Isso. E um educador físico é fundamental para você também, não com o objetivo de emagrecer. A atividade física e a dieta não é isso. É para desinflamar e fazer isso tudo que você falou, né? Fortalecer a musculatura, para ela evitar complicações. Então, é a atividade física, a nutrição, um acompanhamento com vascular, a drenagem linfática com o fisioterapeuta também ajuda muito. E, em outros casos, a cirurgia plástica entra, inclusive depois a gente vai citar quais casos são esses, que essa é até uma dúvida minha. Mas, então, a gente tem que começar do básico mesmo. E a Cláudia hoje não pôde participar, que ela teve um imprevisto, mas com certeza a gente vai fazer uma live com ela, que a parte da nutrição é muito importante. Fundamental. Então vamos lá. Uma outra me mandou aqui. Tem uma perna mais gorda do que a outra. Tenho vergonha de pôr calça justa, pois marca muito. Ah, não foi nenhuma pergunta, mas é aquilo que a gente falou, né? É o comprometer a autoestima e a qualidade de vida da pessoa que a doença acaba comprometendo. Só Ter que muita a celulite. simetria, Lê, você que é vascular, é importante afastar algum comprometimento linfático, né? Porque normalmente o lipedema ele é simétrico, Sim, né? Se uma é muito maior que a outra, é legal também estudar o sistema linfático para ver se não existe também, às vezes tem as duas o coisas também. Assim como linfedema. pode ter linfático misturado com lipedema, pode ter obesidade com lipedema, pode ter varizes com lipedema, então tem várias combinações possíveis, mas o que chama a atenção dessa pergunta aí é a assimetria, porque normalmente o lipedema ele é É, simétrico, né? sim. E aí tem essa questão do linfedema também, que algum médico, por desconhecimento, fica tratando o linfedema a vida inteira e esquece do lipedema, né? Então a gente sempre tem que tentar diferenciar, que são os três principais diagnósticos aí que pode dar erro, que é o linfedema com a obesidade e o lipedema, né? A outra mandou, ter muita celulite pode ser lipedema? Só Que é celulite? É só celulite não, né? Olha, eu tive uma conversa uma vez com uma dermato, e aí ela pensa o seguinte: celulite é o nódulo de gordura que aparece porque existe uma trave, um ligamento entre a pele e o músculo. Quando a gordura cresce dentro dessa caixinha, e na mulher ela é mais vertical, ela abaula a pele. Então, celulite é quando a mulher olha a perna dela e tem bolas de gordura abaulando a pele. Só que, além dessa característica que também existe no lipedema, a gente tem uma série de outras, que é o que a gente estava pincelando. Quer dizer, vai ficar roxa com facilidade, dói, isso não melhora quando emagrece, mesmo fazendo exercício. Então, assim, o lipedema, além dessa característica do nódulo de gordura, ele tem uma série de comemorativos muito piores, né? Então, celulite tem um aspecto, uma característica mais de é feio, isso me incomoda. Agora, o lipedema seria uma celulite somada a uma série de comprometimentos até depois do corpo todo, né? No segundo momento. Então, uma celulite, assim, Textura. meu bumbum tem uns furinhos, não vai evoluir para um lipedema, mas, quer dizer, uma pessoa que tem muito lipedema vai estar cheia de gordura encarcerada em nódulos na pele, entendeu? A Quer mulher falar, com Gabi? lipedema, ela tem a textura da pele diferente. Quando você passa a mão na pele da mulher com lipedema, você sente os nódulos, porque a gordura cresce em grânulos, assim. Ela não é uniforme. Então, você que está assistindo aqui, que quer ver se você tem celulite ou lipedema, né? A que tem lipedema, ela vai sentir essa textura. Parece uns grãos, assim, debaixo da pele, sabe? Algumas falam que é sagu, outras falam que é umas bolinhas, sempre tem um grânulo. Não é uma pele lisa, não é uma textura lisa. E a gente tem a pele mais fofa. A É, textura da nossa pele é diferente. Então, na mão, você não erra o lipedema. Você acerta ele. Aqui,
às vezes online, né? Não dá para pegar, né? Eu concordo, porque assim, a gente está falando muito da gordura, mas chega uma hora, conforme isso vai cronificando, que começa a acometer a pele. Então a pele vai ficar cada vez mais fina, cada vez mais É. gelada, ela é mais fria do que o tronco, ela vai ter cada vez menos pelos, e aí e vai ficar toda roxa o tempo todo. O que que para mim isso quer dizer? Quer dizer que essa pele está recebendo cada vez menos sangue. Porque aquele acúmulo de gordura vai criando uma distância entre a pele e a origem do vaso sanguíneo, que vem do músculo, né? Que é o vaso perfurante, que aquela pele vai atrofiando. Então ela vai ficando cronicamente com menos sangue. E aí, por isso que, conforme o lipedema vai avançando, a gente vê grandes deformidades de pele, né? Depois que a gente tiver curiosidade de olhar os estágios do lipedema, Até quando a gente fala do tempo. estágio 3 são aquelas grandes deformidades de pele. Por que que isso acontece? Porque essa pele vai ficando com menos sangue, cada vez mais fina, cada vez mais flácida e cada vez mais distendida pela gordura. E aí esse comprometimento de pele, ele leva à deformidade do estágio 3. Então quando a Gabi fala assim, quando você põe a mão, você percebe uma pele diferente, você vai ver uma pele mais gelada, cheia de nódulos, com uma derme mais fina, ela é pouco espessa, pouco pelo, e aí isso vai cronificando e ficando cada vez mais intenso até virar uma deformidade de pele. O diagnóstico do lipedema é bem clínico, Letícia. É clínico, é vocês, Bateu o olho, você expertise. já sabe, né? É bater o olho. Inclusive, falando em diagnóstico, vocês têm costume de fazer eletroneuromiografia? Não, na minha rotina a gente faz o seguinte, a gente afasta diagnósticos diferenciais, então vou tentar usar termos menos médicos aqui. Veja só, quando a gente vê uma perna grossa, a gente fica com dúvida do que ela tem. Então pode ser um problema de linfático também, né? Então a gente sempre estuda isso por exame que chama cintilografia, que a gente vê a drenagem linfática. Eu gosto muito da questão da veia, Lê, porque eu vejo que 1/3 das pacientes tem problema de veia também. Então a gente sempre pede uma investigação Doppler, né, das veias para a gente ver como é que está o Uhum. sistema venoso. E a gente sempre estuda a questão de distribuição de gordura do corpo. Isso pode ser feito por algum exame de imagem, ultrassom ou ressonância, que mostra os acúmulos e as espessuras. E tem um exame muito legal que dosa a quantidade de gordura no corpo. Tem dois. Um é mais simples, menos preciso, chama bioimpedância, mas eu gosto muito de um que chama DXA. DXA é um tipo de densitometria que a gente faz para estudar osteoporose, mas quando ela é feita do Uhum. corpo inteiro, ela dosa por membro. Então, assim, você tem X quilos de gordura no braço direito, Y de Hum. músculo. Isso no braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, tronco. Então, a gente fala assim, olha, hoje eu atendi uma paciente, por exemplo, que ela tem 18% de gordura na barriga e 30 e quase 40 na perna. Olha só, parecem duas pessoas Entendi. diferentes. E a gente consegue ver isso Uhum. percentualmente no DXA. Então, esses exames eu acho que ajudam muito a gente a entender. Você fez uma pergunta importante. Eletroneuromiografia, para quem não sabe, é uma leitura do nervo do corpo. E algumas pacientes me trazem isso, mas quando elas têm dor crônica. Então, eu falo assim, olha, fui pesquisar uma dor que não passa nunca, e aí ela tinha uma alteração do nervo que passa na coxa, cutâneo, femoral lateral, e aí esse nervo, ela tinha uma dor crônica neste nervo. E quando a gente fez a cirurgia, e ela repetiu o exame, melhorou a dor e melhorou a condução do nervo. Então, provavelmente a gordura estava apertando Pensando. o nervo Hum. lá, pinçando o nervo. Então, acho que para quem tem Entendi. dor crônica, talvez seja uma ideia estudar os nervos também, que é o que você acabou de perguntar. Entendi. Ah, legal. Não sabia. Vamos lá. Nossa, tem muita pergunta. Socorro. A Suelen pergunta. Tem várias perguntas da Suelen. Eu vou ter que ir tentando pegar alguma que a gente não falou. Se é indicado o uso de meia de compressão, então é aquilo, né? A meia, ela vai ajudar a melhorar o retorno venoso, então vai melhorar o inchaço, vai melhorar, às vezes, aquela sensação de peso que tem nas pernas, porque também vai melhorar o retorno do linfático. E então vai dar toda essa melhora dessa sensação. Não é que vai fazer milagre, mas ajuda a melhorar os sintomas. Então, a meia de compressão é uma das coisas que a gente usa no tratamento, sim. Ela acabou de perguntar do exame. Deixa eu ver mais uma aqui. Bariátrica é indicada para as pessoas que têm lipedema? Olha, é o que a gente acabou de discutir, né? Mesmo que essa pessoa perdesse muito, muito peso, olha só, acabei de ver uma aqui, ó. Fiz bariátrica em 2000, perdi 70 quilos e a minha perna do joelho não diminuiu. Foi quando eu descobri que eu tinha lipedema, Ariete. Então, olha só, ela perdeu 70 quilos em 2000. 70 quilos. Se É nem muito. cortando o estômago
e nem perdendo 70 quilos, essa gordura saiu do corpo dela. Então, assim, ok, ela tratou a obesidade ao fazer bariátrica. Ela falou assim, não, olha, Fábio, eu tenho obesidade e lipedema. A bariátrica me ajudaria? A tratar a obesidade, sim. Ai, mas se eu fizer uma bariátrica, minha perna vai ficar magra? Não. Não. Não, são Não. coisas diferentes. Mas você trata E a aí, obesidade, trata o lipedema, né? é uma coisa independente da outra, né? Aí eu vi que tem aqui também uma outra pergunta dos exercícios indicados, né? Você falou que para evitar impacto, e aí perguntaram o que seria Então, um o que exercício sem fazer? impacto. Olha, Então, o Pilates é assim, uma opção ótima, né? eu acho ótimo, mas o problema eu adoro Pilates, eu faço toda terça-feira de manhã. Mas o problema é que ele não é um exercício cardio, né? Ele é um exercício mais de força, de É, isometria. Então, veja só, qual que é o melhor exercício? O que ela gosta de fazer. Eu sempre falo isso. Esse é o primeiro, porque exercício não é para ser uma tortura, é para ser algo que a pessoa curta, né? Mas o que é exercício sem impacto? Quando ela tem acesso à água, é o melhor de todos, porque aí não vai ter impacto, tem o cardio, né? Quer dizer, ela está exercitando o coração, tem a força muscular e tem a drenagem linfática que a própria água faz. Quando você está dentro de uma piscina, ela empurra o inchaço para fora. Por isso que o pessoal fica desesperado para fazer xixi quando está dentro da piscina. Agora, a pessoa que não gosta de piscina ou não tem acesso à piscina, ela consegue treinar sem impacto na academia. Por exemplo, escada não tem impacto, bicicleta não tem impacto, elíptico não tem impacto, e você está trabalhando cardio e músculo ao mesmo tempo, né? Então, é muito mais escolher o exercício dentro da tua estrutura do que não é proibido fazer academia, não é proibido nem fazer crossfit. Só que você tem que escolher qual exercício do crossfit você vai fazer que não tenha tanto impacto na articulação, entendeu? isso aí. Tá, então acho que das outras eu dei uma pincelada aqui, vou começar com o que eles mandaram aqui agora na caixinha. Então vamos lá. Por onde começa o tratamento a gente já falou. Então vamos lá. Antes de começar com algumas perguntas aqui, Fábio, quando que a gente indica o tratamento cirúrgico com lipoaspiração? É Tá, lipoaspiração o olha, tratamento, né? também. Também. Ó, eu vou tentar fazer uma coisa que eu nunca tentei, mas vamos ver se vai dar certo aqui. Mostrar Dá a para foto? ver a minha tela? Dá. 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 Olha só, eu vou tentar para demonstrar esse slide. Lê, aqui, ó. Isso aqui é uma maneira esquemática de eu te mostrar isso que você me perguntou. Então, assim, ó, a primeira coisa é treinar e fazer dieta, não é? E alguma medida para desinchar. Só que o que a literatura mostra é que quando a pessoa adota isso, ela vai ter uma redução de 10% do diâmetro da perna. Por isso que elas se frustram Uhum. às vezes. Ela fala assim, Fábio, mas eu tô comendo direito, eu tô treinando e minha perna melhorou um pouco, não é que piorou, mas ela teve uma redução que não me é suficiente. Quando ela chega nesse ponto, é aí que a gente indica a cirurgia, porque ela já implementou o que é mais importante, mas daqui para frente ela não vai conseguir ter tanto ganho na perna, percebe? Entendi. Então, se ela fizer Uhum. a cirurgia, o que a literatura mostra é que ela vai fazer reduções de até 40% do diâmetro da perna. Então, se você medir o perímetro antes da Hum, cirurgia e depois de 6 meses da cirurgia, normalmente ela vai ter melhora em perto de 40% a menos do tamanho da perna, dependendo do lipedema que ela tenha. Só que quando ela tem um pouco de reganho de peso, e isso pode acontecer no pós-operatório, porque ela fala assim, agora o jogo tá ganho, agora eu não preciso treinar tanto, agora eu posso comer o que eu quiser, ela perde um pouco do resultado do corpo, não muito na panturrilha, mas ela engorda na barriga, ela engorda no rosto, ela engorda na mama. E aí, quando ela volta a treinar e comer direitinho, ela vai ter resultado para a vida toda. A gente tem estudos britânicos, holandeses, com segmento de 8 a 10 anos depois da cirurgia. Depois de 10 anos, eles ligam para a paciente e falam, viu, como é que você está? E ela diz, olha, minha perna nunca mais ficou grossa, eu parei de ter dor na perna, minha mobilidade continua boa. Então, isso é uma das coisas que a gente diz, que a cirurgia ela não é algo paliativo que deve ser feito a cada 2, 3 anos, é um tratamento. Se ela comer muito nessa fase aqui, ela consegue engordar em outras partes do corpo. Na barriga, no rosto, na mama, no bumbum, ou aonde ela não operou lipedema, na coxa e no braço. Mas na área operada, aquelas células de gordura, elas não são repostas. Então, o que eu penso é o hum, seguinte, e olha como é interessante aquilo que você abriu, né, a tua discussão. Aqui a gente precisa de nutri, e preparador físico, e duma vascular, porque hoje em dia, eu acho que quem faz esse segmento de longo prazo é o vascular. O cirurgião plástico ele entra numa coisa muito específica aqui, ó. Percebe?
Mas eu não faço Uhum. segmento regular por anos de pacientes com lipedema. Eu acho que hoje eu vejo os vasculares assumindo esse papel do segmento de longo prazo dessa mulher. E eu entro nesse Sim. pedaço. Então aqui entra o Nutri, o vascular, o preparador físico. Aí eu entro numa parte do tratamento e ela volta para o vascular, para Nutri, para o preparador físico, para a vida toda. Então, hoje eu enxergo que os vasculares eles são essenciais nessa jornada, digamos assim, porque é ele que vai dar esse segmento de anos. Mas eu entro num pedaço dele retirando aquelas células doentes. Entendeu? Ah, super interessante. Eu imaginava, eu não sabia como que era o tratamento cirúrgico e eu tinha dúvida se era só nos estágios mais avançados, 3, 4, né, que você já tem um excesso mesmo, ou se você poderia tratar nos estágios iniciais na falha do tratamento clínico. Então entra aí, né? Olha, na minha opinião, e é claro que aí eu vou falar um pouco da minha opinião, eu acho que quanto antes se tratar nos estágios iniciais é melhor, porque a gente breca o avanço da doença, né? Então a gente infiltra com anestésico, a gente aspira a gordura, ó, aqui um resultado logo depois, né, da cirurgia, assim, no final da cirurgia a gente faz uns furinhos e suga a gordura, então isso é feito através de uma sucção que chama lipoaspiração, né, nas pernas e na coxa. Só que nos estágios mais avançados, imagina uma mulher, por exemplo, que já chegou no estágio, perdão, maior, ela pode ter flacidez de pele nas coxas. Por exemplo, aqui, ó. Hum, Tá vendo? E aí, se a gente fizer a lipoaspiração aqui, a gente pode gerar uma flacidez de pele nessa região aqui do quadril. Então, assim, perdão, olha, entendi. meu computador tá com vida própria. Então, aí, nesses casos, a gente aplica também o laser. Eu vi que você no seu Instagram também usa o laser para varizes, né? E eu uso o laser de diodo na coxa, para a gente estimular a produção de colágeno. Então, na região da coxa, a gente tira a gordura e estimula a produção de colágeno. Hum, E num caso mais excelente. grave, e aí a gente, para não ter risco de queimadura, a gente vai monitorando com uma câmera térmica a temperatura da pele, para não queimar. Só que imagina um Entendi. caso mais avançado ainda, né? Em que a gente tem o estágio 3, deformidade de pele, e nódulo, e flacidez de pele, e gordura para tirar. Então, no estágio 3, a gente tem que fazer tudo. A gente tem que fazer uma lipoaspiração, nesse caso foram 8 litros, e uma Hum, retirada de pele de 3,4 kg, e o laser na coxa. entendi. Então, olha só como quanto mais avançado é o lipedema, mais complexo é o tratamento. E acho Uhum, que aí, nesse caso, acho que é isso que eu estou tentando te explicar. A gente não deveria esperar chegar nesse ponto para começar a tratar essa pessoa, percebe? Porque muitas sim. vezes aqui a gente vai ter que fazer em várias cirurgias, né, para poder chegar no resultado. Aí depois ela voltou e eu fiz mais uma cirurgia na panturrilha para tirar mais 7 litros aqui, para conseguir melhorar. Então, quanto mais a gente deixa essa doença avançar, mais difícil é o tratamento. Mais difícil. E Fábio, Então, eu acho que esse circuito ele deve acontecer o quanto antes, entendeu? e não é todo cirurgião plástico que faz, né? Aí já é outra discussão, né? Porque o que acontece, na verdade, é o seguinte, é uma cirurgia muito, assim, mais complexa do que o habitual, assim, em relação às pernas. E aí você sabe disso tão bem quanto eu, porque passa um monte de veia ali, né? A safena. A gente tem todo o sistema linfático passando na parte da frente e na parte de dentro da perna. A gente tem na parte de fora da perna a passagem do nervo fibular, que passa atrás daquele ossinho que chama maléolo e da cabeça da fíbula. Então a gente tem risco de lesão do nervo. Então é uma área muito mais delicada para a gente trabalhar e aí tem uma técnica que dá para fazer isso com segurança, mas é óbvio, né, Lê? Tudo que a gente se propõe a fazer tem que ser feito com habilitação, não é assim? Eu não tenho a Uhum, menor capacidade de tratar veia que nem você trata, né? Porque você estudou muitos anos e treinou muito para fazer o que você faz. E aí eu fui treinar sim. outra coisa, que é a retirada dessa gordura da perna. Então eu acho um pouco preocupante assim, a gente banalizar o tratamento, sabe? Ele fala assim, vai lá, deita e tira. É fácil, né? O que é fácil ser feito sem treinamento e sem prática, né? É, Então, e ainda tem, aí eu até falo, olha, não é todo cirurgião plástico que faz, eu conheço quem faz, porque tem o risco de lesão de nervo, se lesar linfático vai piorar, e vai ter mais edema, que aí vai ter linfedema, e aí em vez de melhorar, vai piorar. Então a gente tem que fazer quem exato. tem habilitação mesmo, né? Tudo é Então deixa treino eu para as nessa vida. perguntas. Tudo é treino. É, qual o risco de embolia com a cirurgia de lipedema?
Então, embolia, assim, você tem dois tipos de embolia. Embolia que a gente chama de trombose, embolia pulmonar, que é quando entope a veia da perna e esse coágulo sai da perna e vai para o pulmão, a gente chama de embolia pulmonar. Esse risco, ele existe, óbvio. Então, a gente toma uma série de cuidados para ele não acontecer. A gente faz toda uma pesquisa de risco de trombose antes da cirurgia, então a gente colhe um monte de exame de sangue, que a gente chama de trombofilia, e aí a gente tria esse risco, a gente pede para a pessoa parar o anticoncepcional, parar de fumar, parar de tomar pílula. A gente entra com uma medicação que diminui a coagulação do sangue, anticoagulante, entre 15 a 30 dias, durante o pós-operatório. Elas têm que usar uma bota que faz massagem também ao longo deste 1 mês, bota pneumática, chama, para poder bombear o sangue. E ela tem que sair andando no dia seguinte da cirurgia, para que ela não tenha risco de trombose. Tomando todos esses cuidados, aí a gente não tem entupimento da veia da perna, que a gente chama de trombose, e aí, menos ainda, embolia, né? Que é quando esse coágulo sai da perna e vai para o pulmão. Então, graças a Deus, até hoje eu nunca tive uma embolia pulmonar. E a gente tem um índice de trombose, assim, a gente tem uma casuística, assim, de 400 pacientes por ano operados, mais ou menos. Eu tive 2 tromboses pequenas nas pernas, até hoje. Então, é pouco. Muito, muito pouco. Trombose é raríssimo. Ai, que Embolia ótimo. menos E ainda. também você vai ter o Embolia zero. acompanhamento do vascular, né? Então ele vai analisar se você tem um risco aumentado e já anticoagula o paciente antes. Exatamente. Se precisar, né? Faz, faz a quimioprofilaxia se for necessário. Ops, cliquei errado. Então vamos lá. Olê, a gente tem 9 Hum, minutos. Eu tô tão ansioso pra gente falar da ONG, que é a nossa nossa. vedete. Mas aqui a gente pode passar de 1 hora se vocês tiverem tempo, tá? É que ela vai cair. Cai Não não. cai. A live, ela não cai com 1 hora Não mais, cai não? mais? Ah, Não. caía. Aí eu fico A gente pode ficar angustiado. aqui até meia-noite. Do jeito que tem gente, ó, o povo tá aceitando. Tem 210 pessoas escutando a gente. Não, então, ela acho que a live agora, não sei se são 3 ou 6 horas. Ah, bom. Então tá. Não, é que eu fiquei com medo dela cair Não, daqui a 8 a não minutos. ser que vocês tenham um compromisso, não tem problema. A gente faz outro dia de live e a gente começa a falar da ONG. Mas se vocês tiverem tempo, eu tô por conta. Mas vamos falar da ONG, eu acho super É, importante. tá, vamos falar da ONG, depois a gente volta para as perguntas se tiver. E qualquer coisa, se a gente não conseguir responder tudo, porque muita coisa também que vocês perguntaram, acho que a gente já foi falando. Depois, quando eu colocar o vídeo, vocês comentem lá e a gente vai tentando responder e a gente faz outra Sem live se for dúvida. necessário Não, também. e só mandar também perguntas no direct. Nossa, tá sempre aberto para isso também. Eu estava lendo as perguntas aqui enquanto você estava falando, doutor Fábio. Eu acho que a gente já falou, basicamente, porque é exercício, alimentação, o que é alimentação, tudo tem. Tudo Vou foi ver se, falado. enquanto vocês vão falando, então pode falar da ONG, enquanto vocês vão falando da ONG, eu vou ver se tem alguma pergunta diferente aqui, e depois eu seleciono pelo menos algumas, tá? Teve uma Gabi, eu vou menina aqui, falar um ela minutinho e perguntou aí, se o SUS faz cirurgia. E pronto, aí, isso vai doutor? entrar na discussão da ONG também, né? Bom, veja só, o lipedema é uma doença super frequente que acomete uma população gigantesca de mulheres no Brasil. E aí, assim, acho que e você, Letícia, e todas as pessoas envolvidas no lipedema, a gente às vezes se sente um pouco angustiado, porque a gente consegue oferecer tratamento para um grupo muito pequeno de pessoas frente ao universo que isso representa. E muitas, assim, sem condições sociais de bancar o tratamento, né? Acho que essa é outra questão, Uhum. que além do sofrimento físico, elas têm a restrição social, né? E a gente sabe que lipedema não escolhe classe social. Uma mulher muito pobre ou muito rica pode ter lipedema, né? Porque depende de estrógeno, depende de uma condição socioeconômica. Então, eu sempre tive essa angústia de dizer assim, olha, será que a gente consegue melhorar essa situação ampliando o conhecimento, mudando, lutando por políticas que ajudem essas mulheres, divulgando e cursos gratuitos para que elas possam se informar sobre lipedema e mais para frente também tratamentos por filantropia, né? Então, acho que essa angústia aí, acho que comete todos nós que começamos a conviver com essas mulheres com lipedema. E aí, né, Gabi, acho que aí eu vou passar a bola para você, porque daí que nasceu esse sonho da ONG, quer dizer, vamos tentar não só atuar no nosso dia a dia como profissional com essas mulheres, mas vamos tentar fazer uma ação social, de mudança política, de mudança de mobilização, para que a gente possa democratizar esse acesso
para mais mulheres, entendeu? E aí a Gabi topou essa minha maluquice, não foi, Gabi? E a gente começou a trabalhar juntos. Fiquei honrada com o convite, imagina, doutor. Maluquice, eu já sou meio doida mesmo. Então, o doutor Fábio falou, Gabi, precisa de um braço social. Eu falei, opa, eu? Pronto. E aí a gente, né, claro que com muita seriedade, a gente foi atrás, fomos estudar, entender como que a gente fazia esse braço social. A gente descobriu que a gente tinha que montar uma associação para ter valor no Brasil, né? A gente precisava de um CNPJ, de um contador. E aí a gente vê, Letícia, criando toda essa base para tirar o social do chão. Porque você pensa, a gente fala de uma patologia que é pouco conhecida. E a gente Sim. precisa levar essa informação para frente, como educar quem recebe essa informação. Então, você pensa que a gente tem vários braços, a gente leva para a população que não tem acesso informação de qualidade. Eu tenho acesso ao Dr. Fábio, que é uma informação de qualidade, mas a maioria não tem. A grande maioria não tem acesso a um telefone, a tirar uma dúvida. E a ONG, ela proporciona isso. É um canal de ligação, é um canal que a gente traz para ela informação de qualidade, profissionais da área. A gente organiza várias rodas de conversa para ouvir essa paciente também. Porque ela vem de anos de angústia sem ter ninguém para entender o caso dela. Imagina, são anos você chegando para um profissional de saúde, explicando tudo que você sente e ele olha para você e fala, então, olha, agora você vai emagrecer, vai fazer exercício e volta aqui. E é isso que ela tem tratamento. E a gente sabe que não é. Que ela está inflamada, que ela precisa desinflamar, que ela tem um tratamento para fazer, que é essa base que o doutor Fábio falou. E aí a gente agora, né, a gente está nesse braço. Aí o doutor Fábio me chamou para um próximo braço. Vamos abrir um próximo leque. Falei, então vai, vamos. O que que tem agora? E a gente já cobriu a informação, né? Vamos lá. Não tem no rol da ANS tratamento do lipedema. Não está escrito lá. E o rol da ANS agora a gente sabe que é taxativo, né? Só tem, o plano de saúde só cobre o que está escrito lá dentro. Então, o doutor Fábio falou, Gabi, vamos tentar colocar esse tratamento do lipedema, que é o tratamento cirúrgico, que é um tratamento que a gente sabe que traz uma qualidade de vida muito grande no paciente, né? Eu fiz, eu sei, eu sou meio testemunho, assim, né? E aí a gente foi buscar informação e viu que não é simples colocar no rol da MS, porque uma vez que a gente coloca lá dentro, o plano de saúde é obrigado a cobrir aquele tratamento. E a gente pode também tentar colocar no... Eu não sei como chama o termo, mas é No um SUS. rol... No SUS, é. Você sabe, Letícia, como chama? É uma ficha do SUS, lá de tratamentos que o SUS cobre. Que ótimo, E aí gente. a gente foi buscar, viu que não é barato, né? Quem faz esse tipo de processo, quem sabe os trâmites para encaminhar o processo, tem um valor, né? O trabalho dele, ele cobra, e a gente vai assumir isso, trazer e tentar alavancar esse apelo, tanto social quanto políticos e de dinheiro, para a gente tentar colocar no rol do ANS esse tratamento cirúrgico. O importante de colocar isso hoje é que isso não pode ser uma ação individual. Não adianta o Fábio e a Gabriela fazerem isso, porque a gente tem que ter, para que isso tenha voz, uma mobilização social. E é por isso que a gente é importante falar aqui. Porque na hora que a gente submeter o processo para o Ministério da Saúde, tem que ter muita gente pedindo para isso acontecer, tem que ter muito político ajudando, tem que ter muito influenciador pedindo para que isso tenha voz. Porque isso só vai entrar no Ministério da Saúde mediante pressão popular. Então, se a gente desencadeia um processo desse, mas não existe voz, ele não vai para frente. Igual então, falei pro doutor Fábio, a gente chega lá para os políticos e fala, olha, nós somos 5 milhões. Aí ele vem para a rede social e fala, cadê? Cadê as 5 milhões? Vocês estão fraudando esse número? Então, a gente precisa que essas mulheres mostrem a cara delas. Mostrem que elas existem, mostrem que o lipedema é real. A gente precisa de divulgação. E é todo mundo, não é só você, doutor Fábio, eu. É cada uma que está aqui, essas 199 que está assistindo, pegar esse post e repostar. Não é produzir material, é repost, gente. É falar sobre o que já existe, não precisa criar nada. Pega um post pronto, copia ele e joga na rede social.
A gente não está pedindo que você se exponha, a gente quer que você fale de lipedema. Para a gente chegar lá naquele político e mostrar para ele, olha a minha rede social, tá lotada de mulher, tá lotada de rosto que precisa de tratamento, vai ajudar ou não vai? E ele quer voto, ele vai ajudar. Então a gente tem que fazer isso. Essa semana, né, doutor Fábio, o que a gente fez? A gente fez uma entrevista na TV Legislativa do Rio de A Janeiro. LERJ, é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Porque daí é muito Então, bacana, porque a saiu gente no vai celular precisar de toda. pressão popular e pressão política para que esse movimento ganhe força, né? Não adianta a gente falar individualmente sobre isso. Tem que ser uma pressão de um grupo da sociedade reivindicando seu direito ao tratamento, e aí a partir daí a gente consegue mudar uma lei. Então, é quase uma convocação. Estou aproveitando seu canal aqui, Lê, com licença, Claro, nossa, para a gente eu tô assim pedir. super feliz com essa É, iniciativa. Parabéns para vocês, excelente. Conte comigo, vou divulgar super e para a gente ajudar muitas pessoas. Inclusive isso da ONG que vocês estão explicando já respondeu várias perguntas que tinha ali, que era perguntando se tinha pelo SUS, se o convênio aceitava cirurgia. E então vocês já esclareceram tudo. Depende da gente. É isso. Depende. Eu acho E que aí, é muito fácil a gente dizer assim, ah, eu não tenho acesso. Mas o que eu sempre explico é assim, nos ajude a lutar pelo seu direito, né? Então, acho que a partir do momento que a gente se une e começa a fazer um movimento conjunto, é que a gente tem a chance de mudar uma realidade. Então, não é algo que depende de uma pessoa, de nós três hoje aqui, mas acho que quanto mais pessoas escutarem o que a gente está falando, se unirem e aderirem, né, é o @ONG Movimento Lipedema. Então, a gente está tentando agregar em torno deste movimento e aí os abaixo-assinados, e depois a submissão desse processo para o Ministério da Saúde, para a gente tentar mudar as leis do Brasil em relação ao lipedema. Essa é a ideia. e uma coisa que eu Fantástico. queria deixar bem frisado para muita gente que está aqui e fica perguntando, né? Mas como eu faço tratamento? Como eu faço tratamento? Eu não tenho acesso a tratamento. Você tem e não sabe. Você tem acesso a tratamento quando você consegue ter acesso a essa informação que você está tendo aqui agora. Você está lendo esse post, você está ouvindo esse Instagram, você está lendo, ouvindo as lives com os inúmeros médicos que se dispõem a vir aqui e explicar o que é lipedema, por que você fica roxa, por que isso, por que aquilo. Tem tudo. Na ONG, Letícia, eu tenho lives bem esmiuçadas, que eu falei para cada profissional que veio aqui, falei para eles, expliquem como se estivesse explicando para minha avó. Explica assim, bem detalhadamente, bem devagar, bem esmiuçado, para que a gente consiga internalizar. Então, você, mulher, que está aqui perguntando, Gabi, mas eu não tenho acesso ao tratamento. Tem. Não tem acesso ao tratamento quem não tem acesso à internet, quem não tem acesso a essa live. Você está aqui assistindo essa live, você tem acesso. É só ler os posts, é só assistir as lives e ter paciência com você. Você não descobriu seu lipedema ontem. Você não chegou até aqui do dia para a noite. Foram anos sem saber do tratamento, anos sem saber do seu lipedema. Se você chegou até aqui agora, tenha paciência com o tratamento também. Vai demorar. Vai demorar a ter resultado. Então, se você está ali tentando juntar dinheiro para fazer a cirurgia, vai cuidando da saúde, vai cuidando dessa base que o Dr. Fábio enfatizou: alimentação, exercício, fazer uma yoga, uma caminhada, ler um livro, estudar o lipedema, estudar o seu lipedema. E aí você vai caminhando. Vem participar dos grupos. Tem grupo de apoio todo mês. A sala é aberta, pode entrar. E Então vai ter tem um sim. curso gratuito dia 17 de setembro, né, Gabi? Que a gente vai fazer presencial e online. Doutor Fábio, Aí, com que ótimo. certeza. Spoiler. Evento, ó, tô aqui montando esse evento. Vai ser super legal. A gente vai divulgar ele no YouTube. Você vai conseguir seguir o evento, vai aprender um monte de coisa. Então tem acesso sim. Tem acesso sim. A Martina tá aqui, ó. Tem paciente, Lê, que eles vêm, fazem tratamento aqui na ONG e depois me ajudam a ajudar outras mulheres. Então é uma rede muito grande de apoio. Sabe? Sim. Uma mulher dá para outra, fala o que deu certo, o que não deu certo. Quando ela tem dúvida e eu não sei o que fazer, eu falo, doutor Fábio, sabe como faz isso, isso, isso? O doutor Fábio fala, Gabi, é só tal, tal, tal. Aí eu venho, dou um feedback. Tem sim, gente, tem tratamento. Eu entendo que cirurgia, infelizmente, só existe um doutor Fábio, né? Podia ter alguns clones seu, né, doutor Fábio? Essa é uma ideia também, mais para frente, a gente capacitar cirurgiões, né? Então, assim, o projeto, ele é muita coisa, né? A gente precisa
divulgar o nome, a gente precisa mudar as leis e a gente precisa treinar profissionais da saúde. E depois a gente precisa falar disso na faculdade de medicina, né? Quer dizer, quem está Sim, saindo, eles têm que aprender, os profissionais de saúde têm que conhecer esse nome desde a faculdade. Então, é muita coisa para ser feita, mas a gente, de gotinha em gotinha, está tentando fazer a nossa parte. sim. Nossa, eu fiquei muito feliz com essas informações. Para quem não sabe, gente, é @ONG Movimento Lipedema. Seguem lá a Gabi, porque lá ela vai estar todas as informações, inclusive desse evento presencial, que já tem gente perguntando onde que vai ser, ela vai falar lá. É, A gente pode marcar outra live, se vocês quiserem, porque Vamos. a gente vai Maravilhoso. ajudar a divulgar mais e a gente vai conseguir esclarecer as dúvidas, porque com certeza, com a divulgação que todo mundo que está aqui começar a fazer, vai ter muito mais gente interessada em saber. Vou ajudar a divulgar demais. Quero ir um dia em São Paulo conhecer o Por Instituto e a favor, ONG. Por favor. vai ser uma alegria. Ah, vou com certeza. Esse ano tá meio difícil, né? Estou amamentando, mas eu vou ano que vem com certeza. Podem me esperar. Mas muito feliz com as informações, vai dar certo. Inclusive falaram aqui, vocês podiam criar uma hashtag para ajudar na divulgação. Vocês já criaram? A gente pode criar uma Olha hashtag. aí, vamos criar, Gabi. A gente acaba usando o lipedema, né? A gente quer que a Não, mas vamos hashtag criar uma específica para divulgação e para a Pro... gente conseguir a autorização do rol da ANS, né? A gente pode criar Ah, uma para. a prova lipedema, né? O movimento lipedema. Vamos Isso! fazer da ONG, e aí a gente já faz o movimento lipedema já um só. Pode ser hashtag movimento lipedema, ó, gente. Vamos usar o nome Posta da aí ONG. depois, Gabi. Vou postar, vou Isso, postar. Todo mundo que posta, eu até falo para as meninas, marca a ONG que eu reposto. Marca sim. o meu Instagram que eu Então vai, reposto. É Então a gente movimentar. vai fazer isso, vai ser hashtag Movimento Lipedema para movimentar mesmo todo mundo e Pra chegar lá no movimentar poder público mais alto para eles ajudarem a gente e com isso, ajudar né? aqui no Instagram também, né, Letícia? Eu acho que eu vou te dar essa função, hein? Viralizar aqui no Pode me Instagram. dar, pode me dar qualquer Vamos coisa que ver. eu vou ajudando, eu vou ajudando. Tô distante, mas eu consigo através das redes sociais ajudar sim. Sim, sim. Aí, ó, hashtag, isso aí, Martina. Hashtag Movimento Lipedema. Isso mesmo. Então a Eu gente acho, vai divulgar desse jeito. Olha, já tem 1 hora e pouquinho. Eu selecionei acho que eu aqui 4 perguntinhas, doutor Fábio, só para a gente responder essas 4 que eu achei um pouquinho diferente. E aí a gente encerra e depois a gente marca uma outra live. Ah, inclusive com a Cláudia. Maravilhoso. sim, tá Maravilhoso, né? Então ótimo. vamos lá. Inclusive, eu até pensei, a paciente perguntou o seguinte: tem a questão do gatilho hormonal. Mas se ela tomar anticoncepcional, ingerir algum hormônio, também vai funcionar como um gatilho? Piora. Sim. Então, esse é um dos gatilhos super frequentes e que a gente aí, dando uma palmatória, né, como profissional da saúde, a gente é muito liberal com o hormônio. Eu tenho 2 filhas e aí as duas estão tomando anticoncepcional. Olha só, casa de ferreiro, espeta de pau. Ou seja, a gente prescreve hormônio com muita facilidade, né, hoje. Mas eu acho que a gente não necessariamente pondera o efeito colateral que ele pode dar. Então, para quem é portadora de lipedema e vai tomar anticoncepcional, possivelmente pode piorar muito o lipedema dela assim. Então, ela tem que avaliar junto ao médico dela, a ginecologista dela, se vale a pena tomar pílula, porque pode piorar o lipedema. Muito bem. Me perguntaram sobre lipoenzimática. Complicado. Olha, eu não quero ser vendedor de cirurgia não, mas de novo repetindo as palavras do consenso americano, ou seja, qualquer médico dos Estados Unidos que queira tratar lipedema, ele tem que seguir uma série de regras, chama Guideline Americana de Lipedema. Está na internet. A única maneira de tirar as células de lipedema do corpo é tirando elas através de uma cirurgia. Então não tem remédio quântico, não tem enzima que tira, não tem massagem mágica que tira o lipedema. Não tem. Não que a gente saiba hoje, nada disso tem comprovação. Outra coisa que me perguntam muito, que a gente tem que tomar cuidado é chip da beleza, hormônio, testosterona, Modulação hormonal. gestrinona. Olha, não tem comprovação científica, Nenhum né? estudo, Letícia. Então, assim, se você for... A gente é médico, né? E a gente tem que ser muito cauteloso com as nossas informações, porque o problema é que a gente pode, quando a gente fala como médico, levar uma informação de como
um vendedor, não como um profissional da saúde. Isso é super perigoso. O que existe de comprovação científica está no PubMed, você sabe disso, né, Lê? E aí, assim, Uhum. não existem modulações hormonais reconhecidas para lipedema, muito pelo contrário, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia foi muito categórica em condenar implantes hormonais, principalmente de gestrinona. Então, é algo que está na moda hoje, mas assim, não é algo que tem reconhecimento nem pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e nem em nenhum consenso de tratamento de lipedema. Não está incluído. Então, assim, mas eu faço e dá certo. A gente precisa tomar cuidado, porque isso é uma experiência de uma pessoa só. Mas a Uhum. gente, como médico, e você também, tenho certeza, a gente se pauta pelo que a ciência fala. Não pelo que a gente fica experimentando aqui no nosso quintal e prescrevendo como uma verdade. Então, não existe lipizimática, nem remédio quântico, nem chip da beleza que cura o lipedema. Nem Infelizmente, o dia que tiver vai ser ozonioterapia. bom. Nem ozonoterapia. Ah, Então, sim. assim, é muito difícil a Pra mim, gente. não tem Eu não Letícia. estou aqui para falar mal de ninguém, quem trabalha com ozônio, mas, assim, o que é comprovado é comprovado. O que é experiência e comércio, a gente não pode divulgar como uma informação científica. Então, é preciso diferenciar uma coisa da outra, né? Exatamente. Tudo virou muito comercial, né? As pessoas colocam o financeiro acima do bem-estar da saúde da pessoa. E a pessoa Olê, está mas a gente é fragilizada ali médico, por né? causa da. Sim, Nossa. e a pessoa está fragilizada por causa do problema de saúde dela, ela acredita em qualquer coisa, né? A lábia do vendedor ali vai ajudar, né? Mas e quando a gente é profissional da saúde, a gente tem que ter uma responsabilidade maior em relação a isso, né? Uma coisa é falar assim, Sim. eu vou fazer um remédio de couve que é quântico, né? Mas assim, sei lá, tem algum médico por trás divulgando, afiançando que aquilo tem evidência científica, fez um estudo com um grande grupo de mulheres mostrando que isso funciona, porque senão a gente não está fazendo medicina. A gente está simplesmente vendendo um produto, né? E a gente não é curandeiro, né? A gente é portador de uma informação que tem que ser confiável, né? E essa responsabilidade ela é muito grande. A gente não pode sair falando qualquer coisa na internet e pregando que isso é tratamento. Não é, né? Exatamente. E a última pergunta para a gente encerrar, e a gente vai depois eu vou ver com o doutor Fábio, com a Gabi e com a Cláudia, que vai falar para a parte nutricional para a gente, que é muito importante. Eu vou ver um outro dia, vai ter outra live, gente. Uma paciente com lipedema que ainda deseja engravidar. É melhor fazer o tratamento, inclusive cirúrgico, antes de uma nova gestação? Ou Olha, espera gestar e faz depois? essa pergunta é super frequente e assim, a primeira coisa que eu sempre respondo isso é de fora o íntimo. Se ela quiser operar antes ou depois da gravidez, ela pode optar isso como algo pessoal. Minha visão pessoal sobre isso, aí é pessoal. A gente sabe que um dos gatilhos para a piora do lipedema é a gestação. Então, muito provavelmente uma mulher que já tem sintoma de lipedema, na hora que ela engravidar, uma e principalmente 2 vezes, isso tende a ficar pior. É o mais provável. Então, assim, se ela tiver condições de operar antes e entrar já mais pronta, entre aspas, para essa gestação, eu acho melhor. Eu tenho algumas pacientes que já engravidaram depois do tratamento do lipedema e a perna continuou fininha durante a gestação e depois da gestação. Então, eu fico muito feliz de perceber que, assim, mesmo durante a gestação, que seria um gatilho, né, para a piora do lipedema, a cirurgia não perdeu resultado. Então, é muito legal. Ah. Ou seja, respondendo de outra maneira, Lê, será que a gente deixa ficar pior para depois cuidar? Ou a gente cuida num primeiro momento e já resolve de antemão? Para evitar Tem um pouco a piorar. ver com isso. É a O mesma opinião que preventivo. eu dou para as pacientes que têm doença venosa e vão querer engravidar. Porque tem gente que fala assim, inclusive vasculares. Já que a gravidez piora, espera vai aumentar seus varizes, depois você vai lá e trata. Falo, gente, mas é muito melhor você tratar antes. Por quê? Porque as que você já tem, você retirando, ela não vai piorar. O que vai acontecer é poder surgir alguma por causa da gravidez. Mas como a gente sabe, nos primeiros 3 meses, quando normalizar os níveis hormonais, o útero regredir, tem chance daquelas que são só decorrentes da gestação melhorarem. E o que sobrar, aí você trata, mas vai ser muito menos do que você deixar uma variz de calibre grande ali, sem tratamento, que corre o risco, inclusive, de fazer uma flebite, uma trombose durante a gestação, porque você não tratou. Então é sempre Exato. melhor tratar antes. Preventivo. É preventivo.
Exato. E olha, eu sou cirurgião plástico. Se fosse uma pergunta assim, ah, mas eu quero operar minha mama, só que eu quero ter filho esse ano. Você acha que eu opero agora ou eu espero ter filho? Eu já diria o contrário. Se você quer fazer uma plástica de mama e você tem uma previsão de ter filhos em breve, aí espera para fazer depois, porque durante a gestação e a amamentação a mama vai piorar. E aí, se ela operar hoje, ela vai ter que operar de novo depois da gestação e amamentação. Então, tem coisas que vale a pena fazer antes e outras vale a pena fazer depois. Mas tratamento de lipedema e de varizes, eu concordo, a gente sabe que ela vai enfrentar um momento de piora. Então, resolve Uhum, antes e já esteja mais apta para uma gestação mais tranquila. exatamente. Né? Gente, olha, então ficou algumas perguntas que talvez não tenham sido respondidas, mas eu, o doutor Fábio, a Gabi, a gente está à disposição para responder vocês nos comentários do vídeo, nos directs, vocês podem mandar, que eu fico uma louca lá respondendo todo mundo, mas eu consigo responder todo mundo. Então, fiquem à vontade para mandar dúvidas para a gente. Por favor, nos ajude a divulgar o lipedema, espalhem a hashtag Movimento Lipedema. Nós três somos muito pequenos diante da imensidão de pacientes que pode estar nos ajudando a divulgar isso aí. Eu quero agradecer todo mundo que participou da live. Estou muito feliz com o que a gente conseguiu alcançar hoje. Muito feliz e agradecida do Fábio e da Gabi ter participado comigo. A gente vai fazer outra live, depois eu vou combinar com eles e divulgar a data para vocês. Eu tenho certeza que vocês conseguiram tirar informações valiosíssimas dessa live. Quem já tem o diagnóstico e às vezes nem começou a tratar, já vai conseguir mudar muita coisa a partir de agora com as informações que a gente passou aqui, com o que a Gabi também falou da vivência dela, né, Gabi? Então, eu acho que a gente conseguiu ajudar muita gente, sim. E agora é com vocês ajudar a gente a divulgar o lipedema aí para a gente conseguir essa liberação lá na ANS. Obrigada, dona Letícia. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade. Né? Obrigada. Depois eu vou deixar salva a live, vou ver se eu consigo publicar direto ou se eu consigo colocar amanhã, porque eu não sei como é que vai ser a hora que eu finalizar aqui. E depois eu entro em contato com vocês para a gente marcar uma próxima junto com a Cláudia. Tá ótimo. Com certeza. A gente está à Muito disposição obrigada sempre. e parabéns para o trabalho de vocês. Fiquei muito feliz com essa iniciativa. Vai dar certo, eu tenho certeza. Obrigado. Vai. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.